Olá, alunos do quarto ano A, do quarto ano B, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de História, e hoje vamos dar sequência aos nossos conteúdos dados, dando sequência ao nosso livro didático, tá? Vamos lá. Nós estamos usando o livro didático, que é este daqui, módulo 2, tá? Não esqueçam. E hoje vamos dar continuidade a esses conteúdos diários, que seriam os mesmos conteúdos que nós estaremos tendo se estivesse na sala de aula, mas como essa é a nova sala de aula que nós temos no momento, que é vocês em casa, assistindo a videoaula, para que vocês possam estar agregando conhecimento de vocês dos conteúdos do quarto ano, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de História. Lembrando que o conteúdo de hoje está na página 249, tá? Nós vamos estar dando continuidade a esses conteúdos. Então vamos lá. O conteúdo de hoje é o Brasil dos Engenhos. Professor, como assim o Brasil dos Engenhos? O Brasil já foi de alguém chamado engenho? Não é essa a questão. A questão é que, a partir de 1530, há um tempinho atrás, né? Olha só, a partir de 1530, professor, mas o Brasil já foi descoberto em 1500. Verdade, foi descoberto em 1500. Então, 30 anos depois que o Brasil foi descoberto, o que aconteceu? Os portugueses que estavam aqui, eles pensaram que meios eles tinham para que eles conseguissem meios econômicos, né, de conseguir dinheiro, porque esse era um novo território deles, eles pertencia a eles. Então, tinha que ter um meio de se ganhar, né, a questão de dinheiro mesmo, e a questão de manter esse território presente com eles, porque apesar do momento que eles tinham descoberto esse território, que era o Brasil, eles tinham que fazer que esse território produzisse algo. Então, a partir de 1530, os portugueses começaram a produção da cana-de-açúcar, começaram o cultivo dela. Então, quando eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar, daí deu-se que esse período seria o Brasil dos Engenhos, a partir de 1530, que teve a questão do engenho. Mas, professor, o que é engenho? Engenho, nós vamos ver aqui, ó, na página 249, uma imagem de um engenho. Vocês podem estar analisando o livro didático de vocês, que é o local onde é produzido o açúcar. E se vocês formos analisar aqui essa imagem, que está na página 49, nós vemos que já era uma coisa moderna para a época. Lógico que eles não têm a modernidade que nós temos hoje, que é tudo industrializado. Mas essa era a tecnologia avançada para a época deles, entenderam? É para vocês verem que, para se ter em grande escala, eles precisaram construir vários engenhos, por isso o Brasil dos Engenhos. Que o engenho é o local onde se produz o açúcar, tem a produção do açúcar. Então, quando eles começaram a produzir esse açúcar em grande escala, mas por que eles produziam, professor, em grande escala? Porque tinha um mercado lá fora, que era o europeu, que era um produto caro e raro na época, o açúcar não era em todo lugar que se dava cana-de-açúcar. Então, eles queriam justamente isso, né? Que o Brasil conseguisse produzir em grande escala para que eles pudessem também estar exportando, no caso para a Europa, que era o que dava valor ao açúcar. E com isso, a atividade da colônia foi a única por muito tempo. Que colônia, professor? A colônia que era o Brasil. Eu não falei no início que o Portugal é que administrava o território brasileiro, porque não era país na época ainda, era território de Portugal, colônia de Portugal. E o que vem ser colônia? O Brasil era uma colônia, professor? Era uma colônia. O que é uma colônia? Vamos ler aí na página 49, aqui em cima, tá? Aqui no quadradinho amarelo. Diz assim: uma colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Então, para vocês verem, o Brasil foi colônia de Portugal durante 300 anos, gente, é muito tempo, são 3 séculos. Então, nessa época, como Portugal é que administrava o Brasil, então tudo que era relacionado ao Brasil não era alguém aqui do Brasil que resolvia, era lá em Portugal.
No caso, ainda Dom João VI, depois que ele veio para o Brasil, né? Mas foi o único que veio primeiro para o Brasil, mas antes isso era resolvido lá em Portugal. Sim, sempre resolvido em Portugal. Então, o que é uma colônia? É qualquer território. No caso, o Brasil, na época, ele era administrado por Portugal. Então, quando um território é administrado por outro, que não é dele mesmo, que se auto-administra, né? Um outro local que administra, isso se chama colônia. E no caso, nessa época, aí, ó, em 1530, o Brasil era colônia de Portugal. Então, por isso nós chamamos que a atividade da colônia era a produção e cultivo de açúcar, da cana-de-açúcar. Entenderam? Mas, professor, eles cultivavam só cana-de-açúcar? Não, não cultivavam só cana-de-açúcar, mas em grande escala era a cana-de-açúcar, sim. Entenderam? Então, vamos ver aqui na página, ó. No segundo parágrafo. Naquela época, o açúcar era um produto muito raro e muito apreciado na Europa, que eu já havia comentado com vocês. Por isso que o Brasil se interessou, na verdade, Portugal se interessou em produzir o açúcar aqui no Brasil, para que eles pudessem estar exportando para a Europa. Ele era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. Então, Portugal estava ganhando muito com a venda do açúcar que era produzido aqui no território brasileiro. O local de produção açucareira é chamado de engenho, nós já sabemos, né? Aí, o que eu venho falar, né? Então, falando de preços elevados, justamente isso, que tinha os preços elevados, e justamente era muito apreciado na Europa. E com isso se deu a cultura da monocultura. Como assim, professor? Que palavra é essa? Vamos ler no livro, eu já explico para vocês. O cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar foi, por muitos anos, a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo, centrado em um único produto de monocultura. Então, nessa época o Brasil produzia só a cana-de-açúcar? Só o açúcar? Não, gente. Produzia outras coisas, mas em grande escala, muito mesmo, era o açúcar. Então, por isso se tornou monocultura. Monocultura nada mais é, gente, que quando se tem um produto que ele é produzido muito, para que ele realmente possa, digamos, todo mundo nessa época conhecia o Brasil como produtor de açúcar. Então, como só praticasse isso, mas não tinha outras culturas, cultivava outros produtos, mas em grande escala era o açúcar, porque é o que dava muito lucro. Ainda não entendi, professor, o que é monocultura? Exemplo. Vamos trabalhar aqui no Amazonas. O Amazonas é dividido em 62 municípios. E cada município desse tem uma espécie de produto que eles produzem e cultivam em grande escala. Que tem no Amazonas é até mais fácil de descobrir, porque cada local tem a sua festa derivada desse produto que é produzido em larga escala. Por exemplo, Codajás é o açaí. Maués é o Guaraná, Altazes é a festa do leite. Então, eu só dou um exemplo dessas três. Por exemplo, se Altazes produz só leite, então, qual é a monocultura de Altazes? O leite. Codajás, que eu falei, o açaí, qual é a monocultura de Codajás? O açaí. De Maués é o Guaraná. Qual é a monocultura? O Guaraná. Então, a monocultura é quando só se produz aquele produto em grande escala mesmo, tá? Não esquecendo, né, que sempre, como eu falei, o Brasil produzia, assim, outros produtos, mas no momento era o que estava dando muito lucro para ele, entenderam? Para vocês verem, ó, de 1530, para vocês verem que foi rápido a pensar assim, não, temos que produzir algo. E foi justamente a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar, que deu o quê? Grande retorno financeiro para Portugal. Então, por isso Portugal foi espertinho, né? Então, vamos lá produzir mais e mais, para que a gente possa ter um retorno rápido desse território que nós conquistamos. Porque a gente conquistou um território tão grande desse, para nada? Não, né?
Então, eles começaram o cultivo realmente da cana-de-açúcar. Por isso que essa época é conhecida como Brasil dos Engenhos, correto? Só lembrando que nós temos exercícios para fazer. Quais são os exercícios, professor? Vou explicar o exercício. Não está no livro, tá? Vocês anotarem. Vou lá. Pesquisar e escrever sobre a monocultura presente no Brasil atualmente. Como assim, professor? Você vai pesquisar lá, em livros, revistas, internet, blog, site, jornal, o que tiverem acesso. Quais sejam as fontes de pesquisa que vocês tiverem e conseguirem esse conteúdo, tá ok? Então, quais seriam? Pesquisar e escrever sobre a monocultura presente no Brasil atualmente. Professor, mas o Brasil atualmente só produz uma coisa? Não. Mas quais são os produtos que ele produz em grande escala? Porque cada município, cada cidade produz um produto de maneira diferenciada, não é verdade? Por exemplo, aqui em Manaus, qual é a monocultura dela? É o polo industrial que nós temos aqui. Então, essa é a monocultura uma das monoculturas que tem no Brasil. São Paulo, qual é a monocultura lá? O que se produz bastante em São Paulo? Aí vocês vão lá pesquisar e vão escrever. Olha, em São Paulo se produz isso, porque cada estado produz algo em grande escala. Como eu estou falando, aqui no Amazonas é o polo industrial. Então, qual é a monocultura aqui? É as fábricas, a fabricação de eletrodomésticos, de automóveis, de motocicletas e entre outras coisas, celulares e tudo mais, que tudo é produzido aqui no polo industrial de Manaus. Então, uma das monoculturas do país é as fábricas, né? As tecnologias, podemos dizer assim, que hoje em dia nós temos, entenderam? Explicar novamente, ler novamente. Pesquisar e escrever sobre a monocultura presente no Brasil atualmente. Qual a monocultura que o Brasil tem hoje em dia? De grande escala. Aí vocês vão lá pesquisar. Pode ser no Google, professor? Pode ser no Dr. Google lá, que eu sei que vocês vão logo direto lá, que é o meio mais fácil. Mas pesquisem em sites confiáveis. Como eu sempre falei, nem todo site é confiável. Então pesquisem lá realmente uma fonte de pesquisa confiável para que vocês possam estar dando realmente, agregando conhecimento para vocês também desse conteúdo, correto? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, gente. Espero que vocês tenham compreendido que o Brasil ele já passou por muitas coisas, né? E falar de história é isso, é lembrar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ó, vamos falando aqui lá no passado, 1530, gente. Ninguém nem pensava na gente ainda, né? E já vamos falar sobre o nosso presente e futuro, porque a monocultura ela está presente hoje, que é justamente pensando também no amanhã, não é verdade? Então, só a gente pensar e parar e analisar. Poxa, mas em 1500 só era o açúcar que se fazia, em 1530? Só era o açúcar que se produzia em larga escala? Infelizmente era, que era o produto que todo mundo dava valor, porque não era todo lugar que tinha o açúcar. Aí Portugal foi esperto, porque eles, não, isso vai dar lucro, vamos plantar cana-de-açúcar que vai dar lucro. E estava dando muito lucro, nós sabemos disso. Só que aí veio outras situações, né, que nós sabemos que aconteceu no Brasil, derivando dessa produção do açúcar, né, do Brasil dos Engenhos, que uma das, infelizmente, das coisas que aconteceram foi a escravização dos indígenas e dos negros. Justamente nessa época, porque era uma mão de obra mais barata, eles necessitavam, já estavam produzindo muito, e nessa época, lá em 1530, que a gente vê aqui, era tudo muito mão de obra mesmo, a pessoa fazendo, não tinha máquina. Nós vemos aqui na página 249 um engenho, mas mesmo assim, as pessoas é que precisam fazer rodar essa rondana aqui, para que possa moer a cana-de-açúcar, né? Vocês podem perceber que tem pessoas aqui fazendo trabalho manual. Então, para vocês verem como tudo muda, né? 1530 era uma realidade, era um outro produto, que era a monocultura do Brasil colônia, e hoje em dia, quais são, na verdade, né? Quais são os produtos, né, de monocultura presentes no nosso país hoje em dia, não é verdade? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido.
Se não compreendeu, tem dúvida, anote aí no caderno de história de vocês para segunda-feira vocês tirarem dúvida comigo na videochamada, tudo bem? Não esqueçam, anotem mesmo as dúvidas, porque o momento de vocês tirarem as dúvidas é na segunda-feira, na videochamada, que toda segunda nós estamos tendo encontro com vocês, tudo bem? Então, eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, não esqueçam de usar máscara, lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão por perto, use álcool em gel, mas sempre se protegendo, né? Porque você se protege, protege o outro, tudo bem? E tchau, tchau, até a próxima aula.